Fala, erudito! Você já ouviu falar sobre doppelgangers? As famosas duplicatas do mal? Aquele seu gêmeo perdido e maligno que está à sua espreita, só esperando para tomar o seu lugar, sabe? Bom, se você não sabe, senta aí que hoje nós vamos conversar sobre um outro você, os doppelgangers. Doppelganger é uma palavra alemã formada pela combinação de dois substantivos, doppel, que significa réplica, e ganger, que significa andarilho ou ambulante. Juntando os dois, temos algo como réplica ambulante. Soa familiar, não é? A origem dessa palavra vem de uma obra chamada Siebenkas, do autor francês Jean Paul, onde no livro o protagonista é convencido por sua duplicata a forjar a própria morte para se livrar de sua esposa. Bom, por aí já podemos ter uma boa noção da moral dos doppelgangers, mas é importante ressaltar que essas duplicatas não podem ter relação biológica com a pessoa. Ou seja, se você tivesse um doppelganger, pode ficar tranquilo, pois ele não é seu parente perdido. No entanto, você deveria sim se preocupar, afinal, um doppelganger por perto é visto como um prenúncio de má sorte e talvez até mesmo de morte. Além disso, tenha em mente que sua duplicata terá uma personalidade oposta à sua. Por exemplo, se você for muito inteligente, sua duplicata será muito estúpida. E se você for muito bonzinho, sua duplicata vai ser cruel. E pode ser que ela tente tomar o seu lugar, pois segundo o que dizem, caso você encontre seu doppelganger, inevitavelmente vocês vão tentar eliminar um ao outro. Entretanto, leve em conta as lendas nórdicas e germânicas, que dizem que além de ser um presságio de morte ver um doppelganger, como dito antes, se seu doppelganger for visto pelos seus amigos ou parentes, pode ser um presságio de doença iminente ou um problema de saúde. Bom, a ideia dos doppelgangers já foi retratada em diversas obras da ficção, como filmes e séries e também em diversas obras literárias. Quer uns exemplos? Essa ideia de duplicata já apareceu em séries como The Vampire Diaries, Supernatural, How I Met Your Mother, Flash, CSI, Dark, Gilmore Girls e até mesmo em doramas como Strong Woman do Bong-joon. Apareceu também em livros como William Wilson, de Edgar Allan Poe, O Retrato de Dorian Gray, Outsider, de Stephen King, nos Heterônimos, de Fernando Pessoa. E em vários jogos essa ideia também já apareceu, como Witcher 3, Silent Hill, The Legend of Zelda, Tomb Raider e até mesmo em Sonic. Mas não apenas em séries e jogos, há também exemplos supostamente reais de experiências com doppelgangers. Uma pessoa chamada Isaac Walton afirmou que o poeta John Donne viu o doppelganger de sua esposa em Paris, em 1617, na mesma noite que sua filha nasceu. Um outro exemplo foi o dramaturgo alemão Goethe, que descreveu uma experiência em sua autobiografia onde ele e sua réplica se cruzaram a cavalo uma certa vez. Além disso, com as redes sociais ficou mais fácil a comunicação desses relatos estranhos, tendo hoje vários deles por aí de pessoas que supostamente viram seus doppelgangers. Apesar disso tudo, existe um termo usado na psiquiatria e neurologia chamado autoscopia, que é utilizado para explicar a alucinação de ver o próprio corpo à distância. Isso pode ocorrer como sintoma de doenças como esquizofrenia e epilepsia, sendo considerado uma possível explicação científica para o fenômeno dos doppelgangers. Relato bizarro. Em um caso criminal, o homem passou 17 anos preso negando persistentemente qualquer envolvimento com o crime de que foi acusado. Ele foi finalmente libertado depois que outro homem foi encontrado, com uma semelhança impressionante, o mesmo primeiro nome e quase a mesma idade. Ou seja, pessoas extremamente semelhantes a você podem sim existir. Infelizmente, prisões injustas já aconteceram por causa disso, apenas por terem testemunhas dizendo "é essa pessoa, eu vi". Enfim, a ideia de doppelganger é muito curiosa e interessante de se pensar. Me diga aí nos comentários se você já teve alguma experiência com doppelganger ou se algum amigo seu teve. Eu amo essas histórias, mesmo que possam não ser reais, então se tiverem, pode comentar. E não se esqueça de deixar o like. Enfim, por hoje é só. Falou, eruditos!